Livro de Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse 5. A partir do verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, e nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força e a honra e a glória e louvor. Então eu ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos ficar de pé, meus amados irmãos. Vamos orar. É pelo teu santo nome, Pai, do seu Filho, pela tua palavra que é permanente, pelo teu reino que não tem fim, e pelas tuas promessas, Senhor, que nós estamos aqui. Obrigado, Pai, por essa noite, o Senhor nos conceder a misericórdia, Senhor, de todas essas vidas e essas almas aqui presentes, Pai. Peço que o Senhor nos ajude nesse momento. Nos conceda, Senhor Deus, boa oportunidade, através da sua palavra e do teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, fala ao nosso coração.
Trabalha no nosso entendimento, na nossa vida, para que possamos mesmo, Senhor, sair da sua casa, Senhor, fortalecidos, firmes, convictos. Pai querido, trabalha, Senhor, em cada uma das necessidades. Trabalha, Senhor Deus, em cada uma, Senhor, das dificuldades que cada uma das almas aqui, Senhor, elas enfrentam. Seja ela, Senhor, na questão de se render. Seja ela, Senhor, na questão de tomar uma decisão pelo Cristo. Pedimos mesmo, Senhor, que o Senhor esteja através do Teu Espírito Santo, quebrantando todo o coração, Pai, para que se renda mesmo ao Teu Filho amado. Pai querido, cuida dos enfermos, dos necessitados, e abençoe o Teu povo, Senhor. Cuida daqueles que não estão aqui, Senhor Deus. O Senhor sabe o porquê eles não estão. Pai amado, trabalha, Senhor Deus, nesse momento nos corações, ó Pai. É em nome de Cristo, o nosso Senhor Jesus, que oramos. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar. O livro do Apocalipse, ele não é profecias verbalizadas. Diferente da maioria dos livros proféticos, o Apocalipse não foi escrito a partir daquilo que Deus falou. O livro de Apocalipse foi escrito a partir daquilo que Deus fez João ver. Então o Apocalipse ele é visionário. João ele viu. E por isso ele escreveu. E aí quando você vê toda essa questão das figuras e de tudo que aparece no livro do Apocalipse, Deus vai nos dar a graça de entendermos cada uma delas. E se a gente não entender alguma coisa, nós conhecemos a Deus. Ponto final. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer, e que ele, enviado pelo intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo, o quê? Viu. Então João ele viu, porque Deus então o arrebatou, para que ele então fosse ver todas as coisas que ele precisava ver. E João, ele está escrevendo sobre o Deus que está assentado sobre o seu trono, no alto e no sublime. Muito bem. O capítulo 5, dos demais capítulos do livro de Apocalipse, você vai notar nele que ele é um capítulo à parte. Ele mostra como Jesus foi recebido na glória. E de tudo o que aconteceu a partir da sua morte, de Cristo ter sido ressuscitado pelo Pai, e depois de 40 dias ele ter peregrinado e os irmãos vendo Jesus, e depois ele teve a assunção ao céu, para estar então à destra do Pai. Então você vai ver nesse capítulo como é que foi a chegada de Jesus no céu, e tudo o que aconteceu a partir dessa salvação e dessa confirmação de toda a palavra de Deus sobre nós. E aí você tem que lembrar de uma coisa. Havia uma família no universo. Presta atenção. Havia uma família no universo. E essa família se chamava
família Deus. Quando Moisés foi falar com o povo de Israel, e ele foi dizer lá em Deuteronômio, capítulo 6, ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Moisés, ele não soube muito bem ali, ele não teve palavras para se expressar, para falar que Deus era uma comunidade. Quando você entra na questão de Deus, somente o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, ele tem uma palavra quando você precisa comprar um copo. Ele tem uma palavra para você comprar algo individual. Eu preciso comprar um copo. Mas quando um judeu chega para comprar um cacho de uva, aí ele entende não como um, mas ele tem uma palavra similar, e somente isso no povo judeu, tem uma palavra similar, que quer dizer o quê? Eu quero comprar uma comunidade de uva. Porque um cacho de uva, ele não se constitui em apenas uma uva somente. Por isso que eles fazem essa distinção. E Moisés, ele não soube transmitir isso através de palavra. Querendo dizer que tinha uma família só no universo. E essa família era a família chamada família Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Portanto, quando Deus criou todas as suas criações, o universo, as criações celestiais, e aí Deus foi criar uma outra família, Ele criou uma família de homens, à sua imagem e semelhança. Mas essa família de homem agora, então agora tem duas famílias no universo, a família Deus e a família homem. Então Deus pegou o barro, formou o homem, soprou nele o fôlego da vida. E aí da costela Deus fez a mulher, fazendo que eles fossem só uma unidade, uma só. E agora então tem duas famílias no universo. Mas a família homem no universo, ela caiu no pecado. E ela cai no pecado, e ela sai da presença de Deus. E quando ela sai da presença de Deus, ela começa a fazer o quê? Se multiplicar. Os filhos da família homem, eles nasceram a partir dessa família ter caído no pecado. E aí os filhos da família homem, eles foram se multiplicando sobre a terra. Se multiplicou pela sua maldade, depois Deus mandou o dilúvio, e aí Deus, através de outra família, família de Noé, deu uma ordem para eles: vocês saem do vale de Sinear, vocês se espalhem sobre a terra e se multipliquem. Mas essa família humana dos homens, que cresceu, mas caída lá do jardim, ela fez com que até mesmo a criação de Deus caísse. A natureza geme por causa do pecado. O mundo sofre por causa do pecado. O universo padece por causa do pecado. E aí então, a família homem caída, a criação de Deus, ela necessitava do que, meus irmãos? De uma redenção. Toda a criação de Deus necessitava de uma redenção. Ser redimido, ser trazido de novo àquilo ou ao qual, porque eles foram
criados. E aí então, quando João foi arrebatado da ilha de Pátimos, então Deus começa a mostrar para ele algumas coisas. Versículo 1 do capítulo 5 de Apocalipse. O que ele viu? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. O interessante, meus irmãos, é que quando a visão de João, que João está tendo para ele, é tão maravilhosa a posição da família homem redimida diante de Deus, que veja só o versículo 3. Quando o anjo extremamente forte tem uma pergunta, ele tem uma questão, que ele é extremamente forte, mas ele não consegue o quê? Resolver a questão. E aí no versículo 3, quando dá a resposta para ele, no final do versículo 3, olha só, nem mesmo olhar para ele. Mas aí você vê então, que o anjo forte, todo-poderoso, a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, que quando Satanás for preso, Deus vai enviar quantos anjos, irmãos? 1. Mas esse aqui, as Escrituras dizem que ele é extremamente forte. E a resposta que é dada a ele, ela nos mostra o quê? Ela nos mostra, meus irmãos, que nem mesmo os seres celestiais mais fortes podiam olhar para quê? Para ele. Mas o interessante é que o João, ele viu. E aí você começa a compreender, dentro das questões de Deus e da família humana e da redenção que eles precisam, o lugar ao qual a família homem, ela está colocada diante da família Deus. Diante das criações mais sublimes de Deus. O anjo forte não viu, mas o João viu. Eu vi o livro. O anjo forte não conseguiu. Ele não conseguia nem olhar para o trono. Abra sua Bíblia, por favor. Segura aí em Apocalipse capítulo 5. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6. Quando o livro de Isaías, no capítulo 57, Isaías diz que Deus, ele está assentado no seu trono, no alto e no sublime. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 13. Exorto-te perante Deus, que prescreva a vida de todas as coisas, perante o Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único e soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível. Paulo, quando vai falar para Timóteo acerca das coisas celestiais, ele diz que Deus, ele está sentado no trono. Isaías diz que ele está no sublime, que ele está lá no alto, e que ele está numa luz que nem mesmo toda a sua criação mais celestial chega lá. É inacessível. Nem o anjo forte, nem os 24 anciãos,
nem os 4 seres viventes, eles são capazes de chegar àquele que está sentado no trono e que tem um livro. Mas a família homem, João, ele viu o livro. Uma luz inacessível. Inacessível aos anciãos celestiais. Inacessível aos 4 seres viventes celestiais. Inacessíveis a toda aquela legião de bilhões de anjos que cercaram o trono. Mas acessível à família homem, João, eu vi. Eu pude contemplar. O anjo forte, Apocalipse capítulo 5. O anjo forte, extremamente poderoso, tinha uma pergunta para todos os seres celestiais que estavam ali. Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Muito bem. E agora? Não tem ninguém aonde? No céu. Não tem ninguém aonde? Na terra. Não tem ninguém aonde? Embaixo da terra. Então, aonde tem outro lugar? Uma coisa que nós precisamos aprender, meus irmãos. Deus não é do céu. O céu é de Deus. Deus não é do céu. O céu é de Deus. A terra é de Deus. Tudo é de Deus, irmãos. Então não tinha ninguém no céu, de toda aquela criação celestial que Deus tinha lá, ninguém era capaz de chegar para abrir o livro. Ninguém era capaz de chegar até onde estava sentado aquele que João não deu nem o nome. No alto, no sublime, na luz inacessível. E agora, não tem ninguém no céu, não tem ninguém sobre a terra, não tem ninguém debaixo da terra, mas aí entra quem, meus irmãos? Entra Deus. A família Deus. E a família Deus, ela tem um representante. Ela tem um representante que desde a eternidade se propôs ao papel de Redentor e Cristo. Então somente Deus era capaz de chegar naquele lugar, aonde aquele ser sentado com o livro, que nem o nome é dado, porque ele está no sublime, ele é o Deus Todo-Poderoso. Somente a pessoa de Deus mesmo podia chegar lá. E aí o anjo fez essa pergunta, calou-se os seres celestiais, calou-se a terra, calou-se todo mundo ficou quieto. Não tem resposta. Ninguém pode. Versículo 4. Aí o João começa a fazer o quê? Chorar. O João chora. Sabe por que ele chora, irmãos? O João chora porque ele sabe que toda aquela situação criada é por causa da família homem que caiu lá no jardim. E ele chora mesmo. Chora porque ele não vê ninguém. Versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Por que nós devemos chorar, meus irmãos? Por que o mundo está do jeito que está hoje, irmãos? Por que as pessoas são do jeito que eles são, irmãos? Por que até a natureza está sofrendo e gemendo, irmãos? Fala para mim por quê, irmão?
É por causa da nossa culpa, irmão. É por causa de nós. E o João tinha, então, o entendimento que só alguém da família Deus era capaz de chegar lá. Então, por isso que ele chora. Tiago, capítulo 4. Abra sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 4, versículo 9. Tiago, capítulo 4, verso 9. Afligi-vos e lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Era para nós chorarmos, irmãos. Chorar as nossas maldades, chorar o nosso pecado, chorar a nossa rebelião contra o alto, o sublime, aquele que está sentado lá, meus irmãos, na luz inacessível. Era para nós lamentarmos toda a nossa miséria diante de Deus. Era para lamentarmos. Mas muitas vezes nós temos o que no rosto? Um sorriso por causa da miséria e por causa do pecado. Nós achamos graça. Aí aparece uma figura aí. Apocalipse capítulo 5. E versículo 5. Uma figura celestial. Todavia um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aí aparece esse ancião dos 24, desses seres celestiais, meus irmãos, que estão ali em volta do trono de Deus. E aí ele olha para o João chorando, sem saber o que vai acontecer, não tem resposta para a pergunta do anjo forte, mas ele diz assim: não chore, João, você não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, versículo 5, ele venceu, ele foi para uma batalha, ele foi para uma luta, e ele venceu. E ele venceu por um único propósito. Que propósito foi esse? Versículo 5. Abrir o livro e os seus 7 selos. Ele é o leão. Quando você lê Gênesis 49, Jacó faz uma profecia de bênção sobre a vida da tribo e do seu filho chamado Judá. Abra lá, Gênesis 49, primeiro livro do Antigo Testamento. Gênesis 49, versículo 8, 9 e 10. Gênesis 49, versículo 8, 9 e 10. Judá, teus irmãos te louvarão. Tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão. Judá é o leãozinho. Da presa subsiste, filho meu. Encurve-se e deite-se como leão. E como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então há uma profecia acerca da vida de Judá, a tribo de Judá, a qual o Senhor Jesus nasceu. Então esse é o grito do ancião. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Jessé. Ele é o rebento.
quando os judeus esperavam um Salvador forte, poderoso, na profecia de Isaías, no capítulo 9, ele é apresentado no versículo 6 como o que, meus irmãos? Uma criança. Um filho se nos deu, um menino nos nasceu. O nome dele é o quê? Maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro. A palavra do ancião é: olha, tem aí um leão aí. Muito bem. Então ninguém podia ir lá, não tinha ninguém no céu, e aí então Deus enviou o representante. Mas essa obra, meus irmãos, do capítulo 5 do livro de Apocalipse, ela começou aonde? Ela começou na manjedoura. Lucas capítulo 19. Então o representante da família Deus, pela vontade da Santa Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Muito bem. Apocalipse capítulo 5. Então, o representante da família Deus foi enviado. E ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Só que agora tem um problema aqui, meus irmãos. Versículo 6 do capítulo 5. Tem um probleminha aqui para o João resolver. Vamos lá. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro. É um leão ou é um cordeiro, irmão? Fala para mim. Quando João, olha só, ele está chorando, o ancião apontou o dedo, o leão da tribo de Judá, o rebento de Jessé, ele venceu para abrir o livro e os seus selos. Mas quando João olha, ele não vê o que, irmão? Um leão. Ele vê o que, irmão? Um cordeiro. Será que o ancião não sabia, irmão, o que era um... Ele olhou e falou, isso é um leão. Aí o João falou, não, é um cordeiro. Não, irmão. Não. Então como é que é isso aqui? Vamos lá. Ele olhou, ele viu um cordeiro, como tinha sido morto, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Muito bem. Então aí o João vai enfrentar essa questão. Mas essa questão, meus irmãos, é uma questão que somente a família homem podia ver. Quando os seres celestiais, presta atenção, os anciãos, os 4 seres viventes celestiais, eles olhavam para Jesus, eles viam o quê? Um leão. Mas quando João olhou, ele viu o que, irmão? O cordeiro. Porque somente a família homem, redimida, pode olhar para Jesus, porque a nossa fé não é uma fé espiritual em cima de quê, irmão? De um leão, irmão. A nossa fé espiritual, ela é estabelecida sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que o João, quando ele olhava para Jesus, ele via o quê?
o cordeiro, irmão. Nossa fé não é firmada em cima de um leão. Porque as Escrituras não dizem que um leão veio derramar o seu sangue. As Escrituras dizem que como ovelha muda, ele foi levado para o matadouro. E sem abrir a sua boca. Por isso que quando você e eu olhamos para Jesus, nós vemos o que em Jesus, irmão? Um cordeiro. E o João não viu só um cordeiro. Ele viu o quê? Versículo 6. Ele viu o cordeiro como tinha sido morto. Como é que mata um cordeiro, irmão? Você já viu sacrificar um cordeiro? Não. Então, primeiro, ele degola. Aí depois ele abre todo para tirar as vísceras. Quando João olha para ele, ele vê ele como um cordeiro que tinha sido morto, e ele tem um sinal nele como, meus irmãos? De uma cruz. Como é que Jesus foi morto, irmãos? Em uma cruz. Como é que o Deus, o representante da família Deus se entregou? Em uma cruz. Para derramar o seu sangue. E aí Jesus diz no Evangelho de João, que quando eu for levantado, isso está lá no Evangelho de João capítulo 12, versículo 32 e 33, quando eu for levantado, eu atrairei muitos a mim. Quando me levantarem da terra, na morte de cruz, eu vou atrair muitos a mim. João viu o cordeiro. E viu mais. Viu ele como se tinha sido morto. E ele tinha 7 chifres, bem como também 7 olhos. E essas coisas eram o quê? E que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Muito bem. O que é isso, irmão? 7 chifres. Representa o quê? O poder. Os olhos. Deus vê tudo e sabe de tudo. Então o nosso Deus, ele é o que, irmão? Onipotente, onipresente e onisciente. Quando ele fala dos 7 chifres e dos 7 olhos, ele quer dizer todo o poder que agora o cordeiro ele tem. Mas como que João ia saber que o leão que o ancião viu era o cordeiro que ele viu? Como é que ele ia saber disso? Ele só ia saber de uma maneira. Se o cordeiro que ele viu fizesse aquilo que o ancião disse que o leão ia fazer, irmão. Dá uma olhada lá para você ver o que o ancião falou sobre o leão. Capítulo 5 de Apocalipse, versículo 5. Todavia um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Muito bem. Então agora eu vou ver se aquilo que eu vi como cordeiro é aquela mesma pessoa que o ser celestial viu como um leão. Se ele fizer aquilo que ele falou que ele ia fazer. E aí então, a Bíblia diz no versículo 7, versículo 8, veio, pois, e tomou o livro na mão direita, daquele que estava sentado no trono. E quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Você vê que este
cordeiro que João viu, ele nem pediu licença. Ele já chegou, já pegou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono, e numa luz inacessível. Então ali, meus irmãos, é a plena revelação daquilo que Pedro ele teve. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, o que dizem as pessoas que eu sou? Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é algum profeta. E você, Pedro? E vocês? O que vocês pensam de mim? O Senhor é o Filho do Deus vivo. Filho do Deus vivo. E isso trouxe então, meus irmãos, um entendimento de que então aquele ser, que é o Cordeiro, ele foi ao lugar inacessível e tomou do livro da redenção, que ninguém podia chegar ou abrir. E aí então o João percebeu, é o mesmo. É da mesma pessoa que nós estamos falando. E agora começa então um cântico de vitória. Pastor, o que é esse negócio aqui? Taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos... O que é isso aí, irmão? A pergunta é, irmão, quantas vezes um judeu, ele orava? Ele só podia uma vez por ano falar com o sumo sacerdote, para que o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrasse no santo do santo lugar, para orar por ele e por toda a nação. E se aquela oração não fosse aceita, então um ano de pedido tinha sido o quê? Perdido, irmão. E aí então, meus amados irmãos, quando Jesus ele nos salvou, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo e abriu-nos então a oportunidade de falarmos com quem? Entrar no santo do santo lugar e falar com o Pai. E agora todas essas orações aqui, elas vão ser tratadas, ouvidas e recebidas pelo Pai. E aí começa o culto. E o culto começa como? Cantando. Versículo 9. E entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote. Muito bem. Começa o culto. Cântico de vitória. Porque Jesus nos comprou com o seu precioso sangue. E fez-nos reinos e sacerdote. A pergunta é, irmão, Deus ele está reinando sobre a sua vida, irmão? Deus ele reina sobre você, irmão? Você acha que Deus nos salvou para a gente continuar vivendo essa vidinha? É isso? Deus ele reina sobre você? Você quando lembra da oração de Jesus, venha a nós o teu reino. O que é isso, irmão? É invocar todo o domínio de Deus sobre nós. O reino de Deus domina a sua vida, irmão? Fala para mim. No seu negócio, no seu trabalho, no seu dia a dia, você está sob o domínio do reino de Deus, irmão? Suas ações, o seu falar, o seu caminhar, sua vida está sob domínio do reino, irmão. Ele nos fez reino e sacerdotes. Ele nos comprou.
com seu sangue. Versículo de número 11. O João viu outra coisa. Eu vi e ouvi. Eu ouvi uma voz de muitos anjos, e ao redor de todo o trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões, de milhares e de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, honra, glória e louvor. Então o culto começou. Os seres celestiais já estão cantando. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes celestiais, e agora chega bilhões de anjos sem número em volta do trono. E começam a fazer o quê? Digno é o Cordeiro que foi morto. O culto começou, irmão. Jesus, quando foi recebido lá, os seres celestiais de alta graduação se prostraram diante dele. As miríades, os milhões, os milhares, os bilhões de anjos cercaram o trono e começaram a dizer que ele é digno. O culto está aí, irmão. O culto para honrar, glorificar e entronizar o Deus da nossa vida no lugar certo, aonde Ele tem que estar. Por isso que o culto não acaba. Culto não é só domingo à noite e quinta-feira. O culto de louvor e adoração ao nosso Deus, a entronização de Deus é todo dia e todo momento. Os bilhões de anjos estão lá cantando. Digno é o Cordeiro. Nós estamos fazendo o culto só de quinta-feira e domingo, irmão. E de vez em quando nós tiramos uma férias do reino. E aí sabe onde a gente vai passear, irmão? No inferno. Porque todas bobagem, porcaria, imundícia, a gente volta aqui. Tinha um lugarzinho melhor para você ir, não? Hã? Tinha lugar melhor, não? O culto está aqui. Os anjos chegaram, os exércitos do céu se prostraram diante do Cordeiro. Versículo 13. A família homem vai começar a prestar culto. Agora nós chegamos no culto, irmãos. Agora é a nossa vez. Versículo 13. Então ouvi toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo. Presta atenção na palavra de Deus, irmão. Tudo o que neles há, estava o quê? Dizendo. Aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Tudo neles. O que a Bíblia diz, irmão? Que tudo quanto formos fazer, nós devemos fazer para quê, irmão? Para honrar e glorificar a Deus. Quando o culto termina, irmão, fala para mim. Quando você vai na festa da cerejeira?
Quando é que o culto termina, irmão? Fala para mim, irmão. Quando você não está perto de ninguém que conhece você? Quando o culto termina na sua casa, irmão? Você abrir a geladeira e pegar aqui desce redondo. Fala para mim, irmão. Quando o culto termina, irmão? Nós chegamos aqui no culto agora. Hã? Tudo que há neles está glorificando o Cordeiro. E tem uma coisa diferente aí do louvor da família dos homens, irmãos. Você prestou atenção no louvor dos seres celestiais? Dos anjos e dos homens? Tem um detalhe diferente aí. Vamos lá? O louvor dos seres celestiais diz assim, versículo 9: digno és de tomar o livro e de abrir os selos. O louvor dos anjos, versículo 12: digno é o Cordeiro que foi morto. O louvor da família humana, dos redimidos por Jesus, entroniza a família Deus. Versículo 13: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. A família homem, ela entroniza a família Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vocês estão entendendo, meus irmãos, o que é um culto? Vocês estão entendendo que nem os seres celestiais não têm o privilégio que nós temos? Você está entendendo isso, irmão? A gravidade do negócio? Será que você já parou para pensar na gravidade do assunto? Que nem os seres celestiais estão cantando para aquele que está entronizado, porque eles não podem fazer isso, mas nós podemos. Então, quando o culto acaba, irmão, não sai do culto não, fica no culto, irmão. Fica no culto da sua vida de servir a Deus, e todo o seu ser venha resplandecer glória, honra, força e poder, aquele que é digno. Fica no culto, irmão. Não sai do culto, não. Permanece no culto, irmão. Porque todo aquele que sai do culto para passear e ir para fora, irmão, ele só vai para um lugar que não presta. Presta atenção, irmão, naquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Os exércitos celestiais se dobraram diante de Jesus, porque agora ele é entronizado, como diz o Salmo 24, levantai, ó portas eternas, levantai as cabeças, ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Agora todo o exército celestial está debaixo de ordem de quem? Do Cordeiro. E é por isso que agora os anjos que só lutavam por Israel, agora também lutam por mim e por você. Porque eles estão debaixo de uma ordem agora, irmão. Não sai do culto, não. Presta atenção no culto. Fica no culto. Isso é um privilégio só nosso. Porque senão você vai ser que nem a Marta. Você vai ter Jesus lá dentro da sua casa, mas ele vai ser indiferente para você. Porque ele vai estar sentado na sua sala e você nem vai dar bola para ele. Ele vai passar despercebido na sua vida.
Fica no culto, irmão. Entrega a sua vida para Jesus, irmão. Versículo 14. E aos 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostram-se e adoram. Mas no versículo 13, ele diz assim: a glória e o domínio. Você está sob o domínio de Deus, irmão. Deus tem dominado a sua vida e as suas ações. Deus tem dominado o seu falar, o seu deitar e o seu levantar. Deus tem sido aquele que tem o domínio sobre todo o seu ser. Porque você não saiu do culto, irmão. O culto não acabou daqui a pouco, você continua no culto quando você está indo embora. Mas que Deus tenha misericórdia na nossa vida. Peço a Deus que Deus nos ajude a ficar no culto e a permanecer diante daquele que é digno de honra, glória e poder. Amém?